Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, estamos iniciando mais um assunto novo hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dividir com vocês, então, mais uma mensagem, como é de costume, na segunda-feira. Esta mensagem foi recebida num dos dias de estudo da mediunidade. E essa foi no dia 14/10/2021, é uma psicografia, a mensagem escrita, e ela diz: não fuja da dor que te faz crescer, dos dias felizes que te fortalecem, dos irmãos que te dizem quem és, da realidade do universo. Não fuja. Olhe e sinta a tua verdadeira essência. Não se deixe envolver por conceitos que não são seus, que não compartilha. Irmão de caminhada, é a tua verdade interior que te mostra quem és. Siga ela. Siga o amor que une uma nação. Siga a dor dos irmãos, com o carinho e a bondade de quem sabe onde ela o levará. Que o mais doce dos sentimentos habite teu ser e que ele seja envolvido, e que nele seja envolvido. Que a paz e sabedoria esteja sempre presente nos irmãos de caminhada, momento vivido e compartilhado nessa estrada de evolução. Irmãos de estudo, gratidão e bênçãos. Irmãos da estrada, pela médium Luciana. Então, o assunto abordado hoje é do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é pecado por pensamento, adultério. 5. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que quem tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 28. 6. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento qualquer, como, por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. São Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. 7. Esse princípio conduz naturalmente a esta pergunta: sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, ela se esclarece e se despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude de seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, pois, o resultado da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar. Mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar. Ela não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido, se sentirá mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para um ato mau. E se não o realiza, não é por efeito da sua
não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Em uma, o trabalho está feito. Na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então essa passagem nos exemplifica simplesmente que nós não podemos levar ao pé da letra tudo o que está escrito, né? Como as pessoas gostam de fazer. Está na Bíblia dessa forma. Por isso que veio o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, explicando as passagens e explicando pelos Espíritos essas passagens que estão lá, dizendo o que realmente queriam dizer e exemplificar, né? Porque caso contrário, nenhum de nós estaria em condições de fazer isso, né? E quando a gente vê que uma coisa é mais pesada do que nós podemos dar, a nossa tendência é desistir, né? E é por isso que muitas pessoas vêm ao Espiritismo e procuram o Espiritismo para se esclarecer, e ao verem que vai também depender delas se melhorarem e traçarem um novo caminho, elas preferem às vezes se afastar, né? Por quê? Porque elas acham muito difícil tudo isso. Então, se nós formos levar ao pé da letra tudo o que está escrito, nós mesmos vamos nos achar indignos de traçar essa trajetória de melhoria, né? E o que vem os Espíritos esclarecer é justamente o contrário, né? Que o que conta realmente é a nossa intenção naquilo que estamos fazendo, agindo e pensando. E é essa intenção que vai nos levar a uma melhora, a um aperfeiçoamento das leis morais que nós temos que melhorar em nós mesmos. Então, como diz aqui, se eu já melhorei em algo, eu não vou me sentir capaz de fazer aquilo que está errado. Mas se eu estou melhorando e com a minha intenção em melhorar, eu posso ter aquele pensamento e saber que aquilo está errado e me corrigir e não permitir que aconteça daquela forma. Eu já vou estar no caminho da melhora. Mas ainda se falta esse pensamento de eu querer melhorar, então eu vou ceder e vou errar. Então há essas três distinções. É por isso que eles falam nesse último parágrafo, né, sobre para aquele que o mal já está erradicado, já está melhorado o seu pensamento moral, ele não se sente capaz de fazer as coisas erradas. Mas para aquele que está no caminho de melhoramento, a sua intenção é o livre-arbítrio que vai permitir ele a não cair e não fazer aquilo que está errado, ou ceder. Mas se ele ainda está se compraz com as coisas erradas, ele vai ceder e vai acabar fazendo, né? E vai ter que lutar mais ainda para se melhorar. Então, isso é em tudo, né? Por isso que diz aqui fala em adultério, mas adultério é todo o pecado, como Jesus usava essa palavra para expressar todo o pecado, tudo que é errado, né? Desde um furto, né, fazer algo para outra pessoa que vai prejudicar a vida dela de alguma forma, tudo isso entra dentro dessas coisas erradas que nós temos que corrigir. Sempre que nós fizermos algo, nós vamos ter que pensar primeiro, isso que eu estou fazendo vai estar prejudicando alguém? Vai estar prejudicando a mim, a outra pessoa? Se está prejudicando de alguma forma, eu tenho que
ver por que eu estou pensando em prejudicar a outra pessoa, por que eu vou fazer isso, né? E eu tenho que tentar me controlar para que isso não aconteça. Eu já vou estar no caminho. Então, quando uma pessoa às vezes nos faz o mal, a nossa tendência é retribuir, né? Na mesma altura. Tem gente que acha que isso ainda é meritório, né? Não, eu vou responder na mesma altura, né? E nós vamos ver mais para frente sobre o perdão também, né? O perdão das ofensas. Mas, Cláudio, nessa parte de não cometereis adultério, isso é válido para todas as pessoas, né? Não, tipo assim, só no caso que nem citou aqui do desejo de um homem por uma mulher, né? É o vice-versa, né? No caso do homem também em relação à mulher, né? No versículo aqui diz que não cometereis adultério, por exemplo. É válido para os dois lados, né? Não, ou é só... o que nós estamos vendo aqui é o que quer dizer a palavra adultério. A palavra adultério não fala só de adultério, não está especificando sobre adultério, né? O adultério é um erro, todo Sim. mundo sabe, né? Mas quando foi usada essa palavra, não quer dizer que seja especificamente disso que está falando, né? Está falando num contexto geral de coisas erradas, né? Tudo que nós formos fazer está errado, né? Então, querer o mal de alguém. isso, querer o mal de alguém de alguma forma, né? Eu vou fazer algo que vai prejudicar aquela pessoa, né? Seja ela na vida particular dela, seja no trabalho, seja em qualquer situação, né? É uma situação que eu vou fazer e está errado, né? Então, se eu me sinto bem fazendo aquilo lá, como uma vingança por algo que ela fez, alguma coisa assim, e eu sinto, ou mesmo que ela não tenha me feito nada, né? Tem pessoas que ainda são capazes de fazer isso, simplesmente para prejudicar a pessoa de alguma forma, se com prazer em fazer o mal, e eu ainda estou bem atrasado no melhoramento, porque eu não tenho nem a intenção de traçar uma melhora para mim, nas minhas atitudes, né? Mas se eu já tenho consciência que aquilo é errado, e eu tento, com essa consciência e o meu livre-arbítrio, não cometer aquilo que está errado, eu já estou no caminho do melhoramento, né? Porque embora eu quisesse fazer, eu me precavi de não fazer e não cometi aquele ato. Então, embora aquilo lá ainda estivesse no meu pensamento de cometer aquele ato, eu ainda consegui me privar de não ter feito esse ato negativo, né? Então eu já estou em vias de melhoramento. Mas se eu nem sequer passa pela minha cabeça eu cometer aquele ato contra aquela pessoa, prejudicá-la de alguma forma, então é porque esse melhoramento já está concluído, né? É por isso que muitos de nós já não é capaz de praticar muitos delitos que para outros ainda é comum, né? Como furtar, roubar, praticar uma violência arbitrária, né? Nós já somos nesse aspecto melhorados, porque ou nós já aprendemos em outras encarnações com nossos erros e corrigimos isso e já viemos melhorados nesse aspecto, ou nós já estamos em vias de progresso de melhora agora, nós trabalhando o nosso aprendizado moral, né? Então isso está nos levando a essa correção, a essa melhoria. Mas aqueles que ainda praticam isso, né? Isso a gente vê na política, a gente vê no dia a dia, a gente vê nos furtos, nos roubos, na violência, né? Que as pessoas praticam. Essas pessoas que ainda praticam isso e se comprazem, não têm nem sequer a intenção de melhorar, essas pessoas ainda estão precisando de uma melhoria bem maior, né? Do que aquelas que já sabem que aquilo é errado e tentam se corrigir, ou daquelas que nem são capazes já de cometer aquele erro. Então estamos distinguindo nesse parágrafo que foi lido essas três fases, né? Então, para cada defeito que nós temos,
nós temos que analisar em que fase estamos de adiantamento e de melhoria, né? Eu seria capaz de cometer tal coisa? Eu ainda sinto prazer em cometer isso, em fazer isso? Ou eu já sei que isso está errado e eu tento me controlar para não fazer? Então, ou eu ainda sinto prazer em fazer isso, mesmo sabendo que está errado? Ou aquilo que eu já melhorei, eu nem sequer me sinto capaz de fazer isso. Eu entendo porque eu já melhorei esse aspecto. É isso que está exemplificando aqui. Então, está falando num contexto geral, né? Mas o que já fez vai ter que prestar contas depois. É a lei da ação e a reação, né? O que fez está feito. Tudo que é feito é de bom e de mal atrai uma consequência, né? E essa consequência vai nos corrigir de alguma forma, cedo ou tarde. Então, se nós fizermos hoje coisas boas, nós vamos estar preparando um futuro melhor. Mas as coisas ruins que nós já fizemos, nós vamos estar corrigindo, né? Vamos estar resgatando. Por isso que é melhor nós começarmos já agora a tentar fazer quanto mais coisas boas e melhores para melhorar lá para frente. Porque aquilo que nós já fizemos de errado não tem mais volta, né? Nós só vamos ter que resgatar isso. Mas vai chegar um momento em que nós, melhorando hoje, nós vamos conseguir resgatar aquilo que estava errado lá atrás e de repente até atenuar um pouco da consequência daquilo, né? Então não tem por que nós acharmos que não tem solução, nada. Tudo tem solução, né? E a solução é nós praticarmos o bem que nós pudermos fazer a partir de agora. Então, quanto a isso, nós vamos estar já se melhorando. Vejam bem que, comparando a outras maneiras de pensar, a outras pregações referentes a crenças, sempre há uma chance de mudança, né? Nós nunca vamos estar, então, entregues ao sofrimento eterno, se enfim não, né, como diz, não aceitarmos a Jesus, né? No último momento, às vezes no último momento, se você não se entregar a Jesus, ou você, né, não vai para o inferno, enfim, não se arrepende dos teus pecados. Para vocês terem uma ideia de que sempre há momento para o arrependimento. Se arrependeu, é um momento importante, dali uma nova caminhada, vai começar buscando fazer tudo novo. Mas o que foi feito, de errado, as coisas que fizemos, nós vamos buscar, nós vamos ter o acerto disso, como o Cláudio falou, né? Mas o nunca é tarde, né? Nunca é tarde, como vemos muitos, às vezes no leito de morte, né? Aceita Jesus, ou muita gente às vezes até criticando, né? Estava morrendo e não aceitou Jesus, foi direto para o inferno e vai passar lá, o resto da eternidade lá, né? Isso não existe, né? Seria contrariar a bondade de Deus. Então sempre há um momento, cada um tem o tempo certo, cada um tem a sua velocidade de busca de melhoramento. Uns vão mais devagar, outros vão um pouquinho mais rápido. Depende de cada um, depende da vontade de cada um, do querer melhorar de cada um. Mas todo mundo vai melhorando e chegando até lá. Ninguém vai ser, enfim, castigado eternamente. Na segunda parte dos nossos estudos nós falamos justamente sobre isso aí, sobre o céu e o inferno, né? Nas visões das religiões e na visão que os espíritos vêm nos ensinar, né? E não existe, então, as penas eternas. Ninguém numa única vida vai estar preparado para ir para o céu e ser um anjo, e nem para ir para o inferno eternamente, né?
nós sofremos de acordo com o grau de maldade que nós cometemos. Mas quando nós se arrependemos, nós temos uma equipe espiritual que nos resgata quando chega esse momento de arrependimento. E nós temos então uma nova chance. Essa visão de penas eternas é uma visão criada muitas vezes pelas religiões como forma de amedrontar as pessoas, né? Mas nem por isso nós vamos deixar, né? Então não há pena eterna, eu vou praticar o mal que eu conseguir praticar aqui, porque vai para uma região também que não é nada agradável, né? Pode ser não ser eternamente, mas você vai ter que ir de acordo com o grau de maldade que você praticou. Então, quanto antes nós pegarmos e corrigirmos isso, melhor nós estaremos no retorno à vida espiritual, que é o lar verdadeiro, né? Então, sempre existe a segunda chance para todos. Só não recebe essa segunda chance pelo livre-arbítrio aqueles que não querem, que querem continuar praticando o mal. O restante sempre vai ter, né? Então, Deus é um Pai de amor e bondade. Ele não poderia deixar seus filhos sofrendo eternamente. Então não existe essa visão. E nem mesmo dos capetas, dos diabos, dos demônios, né? A gente sabe que eles existem no sentido figurado e se intitulam, de repente, com isso. E alguns até são meio feinhos, né? Pela maldade que eles gostam de praticar, eles se transformam no seu perispírito, né? Mas eles são espíritos como nós, simplesmente porque eles ainda se comprazem em praticar o mal, né? Mas eles também têm a sua chance, assim que eles se arrependam e voltem a praticar o bem. Eles são resgatados então por essa equipe espiritual e conduzidos a uma nova chance.